Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. O Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre, o DIRPOA, é um espaço de tolerância e expressão de diversas religiões. No programa de hoje, vamos falar sobre a lei do vereador Eloy Guimarães, que reconhece o grupo como entidade cuja finalidade é prestar assistência espiritual e litúrgica em eventos oficiais e não oficiais no município. E quem participa do programa é o autor da lei, vereador Eloy Guimarães, a coordenadora do DIRPOA, Alfa Buono, o diretor do Centro Cultural Islâmico do Rio Grande do Sul, Ahmad Ali, e o representante da Arquidiocese de Porto Alegre, Padre João Tadeu Fernandes da Silva. Sejam bem-vindos. Então, para o pessoal de casa entender o que é o DIRPOA, eu gostaria, Alfa, que a senhora nos explicasse um pouco a trajetória desse grupo. Bom, o grupo nasceu há 15 anos atrás. Ele foi reconhecido, como você disse bem aí, por lei, agora em 2008, mas anteriormente a isso ele já tinha suas ações, se empenhava em promover o diálogo entre os diferentes, respeitando as religiões e dando exemplo de que é possível um convívio pacífico, né, entre as diferentes religiões. Ele inicialmente começou com 3 representantes, que nós temos aqui o fundador, é o representante do Centro Cultural Islâmico, o Dr. Ahmad Ali, que eu acho que até que poderia acrescentar um pouquinho da história do início do grupo. Com certeza, como fundador, por favor. O grupo de diálogo interreligioso, na realidade, ele foi criado para facilitar entendimento entre nossas crenças religiosas. Inicialmente, principalmente, a Igreja Católica e o judaísmo, em que as 3 religiões monoteístas de Porto Alegre se juntaram para trabalhar em busca de entendimento, criar canais para facilitar o diálogo entre judeus, cristãos ou muçulmanos. A nossa tarefa é servir a comunidade de Porto Alegre, e não só Porto Alegre, como todo o Rio Grande do Sul. Estamos à disposição de todas as entidades, todas as associações, todas as escolas, para realizar conferências, palestras e mostrar que convivência pacífica tem canais de entendimento para a construção, quem sabe, de um mundo melhor, um mundo diferente, um mundo da paz, da conciliação, de entendimento. E o grupo ele tem 11 membros, né, indicados pelas instituições que eles representam. Quais são as religiões que participam? Nós temos o islamismo, o judaísmo, diversas religiões cristãs, como anglicanos, católicos, luteranos. Temos a Fé Bahá'í, temos a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Temos também o budismo Zen e o budismo tibetano. Temos a igreja da nossa pastora, a anglicana, e também a Confederação Afro, né, Conselho da Umbanda do Estado do Rio Grande do Sul. Então, não só um grupo bastante diversificado, né, naquilo que é a alteridade, as diferenças que fazem com que cada um possa perceber a riqueza, não, que cada manifestação religiosa traz e o quanto cada manifestação de fé pode enriquecer também a experiência humana desta busca constante do encontro com Deus, que nos leva a viver uma relação fraterna, como dizia o nosso fundador, mostrar que é possível na diferença dialogarmos e o quanto nós podemos contribuir para a paz no mundo, não só aqui, mas no mundo
através do diálogo, da tolerância, da compreensão, do acolhimento da diferença, e percebermos que a fé islâmica é tão rica quanto a fé católica, tão rica quanto o judaísmo, tão rica quanto a cultura e a experiência também do bandista, né? E da fé Bahá'í, dos tibetanos. E isso nos faz crer que talvez nem tenhamos noção do que este grupo pode significar enquanto um referencial, né? De que quando de fato nos dispomos a sentar, a dialogar e a caminharmos juntos, respeitando e valorizando a riqueza do outro, as coisas podem se transformar aqui de uma experiência local para algo que serve de proposta, né, para uma esfera bem mais ampla do que simplesmente a cidade de Porto Alegre. Né? Isso é fantástico. Tanto é que o Dirpoa, nos moldes que ele tem, pode ser considerado um grupo único. Né? É único, é um grupo único nesse formato. É um grupo único. Nós desconhecemos que possa existir outro do Brasil. Dessa forma ou até fora, assim, não é? do país. Não. Embora há, digamos, institucionalmente, o diálogo entre as grandes religiões monoteístas. Então, nós chamamos de um macroecumenismo, que é o diálogo interreligioso. E sempre a nível institucional. Agora, claro, também em Porto Alegre é a nível institucional. Porque ninguém entra no grupo do Dirpoa, você não é indicado pela sua igreja, né, para que realmente, oficialmente, represente a igreja neste grupo. Então isso dá um peso, isso dá também não só a credibilidade, mas a seriedade com que é visto o grupo a partir de cada igreja, de cada religião, que quando manda alguém sabendo que a sua igreja estará representada num grupo que não é sem importância, que é relegado assim a um plano de discussão, de diálogo, que não tem, digamos assim, um poder de poder opinar e de, quem sabe, aconselhar e dirigir e direcionar algumas propostas, não, de transformações e mudanças, e muito mais do que isso, clarear posições que às vezes são fruto da ignorância, do não conhecimento, que leva a um fanatismo que hoje em dia, pelo amor de Deus, não tem mais sentido. Não. Sim, acho que a informação, nesse caso, todas as religiões trazem um pouquinho Não tenha dúvida disso. O conhecimento que leva à compreensão e o convívio. E a aceitação, né? E o acolhimento. Por um outro lado, nós sempre gostamos de dizer que temos sempre uma cadeira vazia no nosso grupo. Uma simbolicamente, poderiam ser muitas, porque estamos sempre aguardando que mais alguém venha se juntar ao grupo. E as religiões, elas podem entrar em contato com o Dirpoa e participar livremente? Sim. Como funciona esse processo? Desde que venham representando, não é, a sua institucionalmente representadas, né, claro. E que também tem esse perfil de ser uma igreja que acredita que, mesmo ela sendo, para ela é a verdadeira, mas ela acredita que pode dialogar com outras verdadeiras, né? E as igrejas, elas se interessam em participar ou algumas são mais fechadas ainda aqui em Porto Alegre? Eu não saberia te responder isso. Eu acho que o que nós sempre deixamos à disposição é aguardamos, só isso. Eu acrescentaria, eu diria assim, o fantástico é isso. Nós não somos um grupo que também procura fazer proselitismo. Venham. Ele é conhecido publicamente, ele é reconhecido, não, pela... Inclusive a lei mostra isso. E a igreja, qualquer denominação e profissão de fé, que acredita no diálogo, que crê nestes princípios, será sempre bem acolhida, né, neste grupo. Então não é se existe ou não. Está aberto. Tu crê no diálogo, na construção de um mundo de acolhimento e de respeito pelo outro, vem. Pode se agregar, né? A cadeira está vazia para ser ocupada por esta igreja, por esta denominação religiosa. As portas do grupo de diálogo interreligioso são abertas a todos. A partir do momento que essa igreja que vai entrar no grupo da língua interreligiosa veio com seriedade, porque nós queremos seriedade, ética e credibilidade, porque o nosso grupo acredita no bem-estar da humanidade toda, na fraternidade. O mais importante, nossas portas que sejam bem-vindos. Todas as igrejas, todas as religiões, nossas portas estão abertas. Cheguem. Nós estamos para recebê-los todos de braços abertos.
Madalena, me permita, vai suscitando, né, novos comentários. Uma coisa fantástica é isto. Para mim, o encanto deste grupo que me cativou assim é que nós não fazemos do grupo uma vitrine. Eu não estou nesse grupo para, a partir da visibilidade do grupo, poder fazer a minha igreja, né, ter uma visibilidade maior. Nós estamos aqui porque acreditamos nos princípios. E uma não procura ter uma visibilidade maior do que a outra. Somos e nos sentamos em igualdade. Todas têm o mesmo valor, o mesmo espaço, o mesmo direito. Ninguém faz, né, uso do grupo para se tornar mais visível. Isso é fantástico também. O senhor falava de princípios. Isso. O grupo, inclusive, tem uma carta de princípios que rege as atividades. Com certeza. Não tem ninguém melhor para falar dessa carta do que a nossa Essa carta, elas são 13 itens. Eu não sei até se nós teríamos tempo de... Talvez um resumo do conteúdo dela. Ela, por exemplo, ela reafirma que o caminho para reverenciar a Deus é respeitar a vida, amando o próximo, aceitando as crenças, as culturas, as etnias e a própria integridade do planeta. Depois ela fala também que respeita a diversidade de cada religião e que a paz é uma vocação do universo. Temos que despertar essa vocação, né? O sentimento de dor e solidariedade pelas vítimas da violência e do ódio e compaixão pelos causadores dessa mesma violência. E afirma igualmente ser necessário opor-se ao mal e à injustiça. As grandes mudanças devem vir do interior de cada pessoa. Né? Ela também diz que seja construída na Terra uma cultura de paz, tolerância, fraternidade e convívio harmonioso entre os povos de diferentes costumes e tradições religiosas. E aí isso é muito importante, porque a nossa tendência sempre é rejeitar aquilo que a gente não conhece, ou aquilo que bate de frente com a nossa cultura, com o nosso costume. E essa é digamos, um item muito importante dessa carta, porque é no conhecimento que tu aprende a aceitar, a gostar, né? Isso aí é bem importante. E assim vai, ela fala no meio ambiente também, preservação de meio ambiente, e todos os seres vivos do planeta, respeito a todos. Compromete-se a manter vivo o movimento interreligioso através da unidade de testemunho, entendendo-se instrumento da paz de Deus no Brasil e no mundo, e sendo também o promotor da verdade última. Então, por exemplo, essa nossa carta foi traduzida para o inglês também, e sempre que alguém viaja ou vai para algum evento no exterior, tem levado a nossa carta. Então ela já está conhecida em alguns pontos do mundo. E autoridades aqui de Porto Alegre também têm levado quando tem algum evento, o próprio prefeito. E nós agradecemos aí, temos que reforçar esse agradecimento ao vereador pelo seguinte: o grupo existe há 15 anos. Essa lei é de 2008, imagina. De 2008. O vereador, eu diria que ele se sensibilizou e teve uma simpatia, né, pela questão essa, e fez a proposta que, melhor do que eu, ele poderia dizer, foi acolhida por unanimidade, por todos, não é? Foi assinada, e hoje nós temos assim um olhar muito especial pelo nosso querido padrinho, porque, na verdade, o que ele mostrou para Porto Alegre? Que Porto Alegre tem um patrimônio espiritual. É difícil tu dizer que uma cidade, e Porto Alegre é inédita em muitas coisas, né? Ela é pioneira em muitas coisas. Mas esse patrimônio espiritual, ele mostrou que existe. E isso para nós realmente foi um ato assim de sabedoria, eu diria, de afeto. Isso veio, eu diria, num momento em que, através dessa atitude de acolhimento da proposta, e também, por que não, institucionalização do grupo, como reconhecido legalmente, né, no município de Porto Alegre, do momento em que se vê muita discussão hoje sobre o Estado laico, o laicismo, e nós católicos temos dito, de fato, o Estado não só como deve ser laico, porém... Inclusive para permitir essa diversidade religiosa. Exato, porque ele não é uma teocracia, ele não é governado por uma igreja, não, ele é governado por cidadãos. E como cidadãos, nós temos que também, então, respeitar a manifestação de fé de cada ser humano. Perceberam a Carta de Princípios? Se você ler o fundamento de todas as grandes religiões históricas do mundo,
está aqui sintetizada. Nada de novo. Mas é um resgate daquilo que é a base de fé de todas as religiões, meu Deus do céu. O que é a religião, se é verdadeira e real, e de fato se preocupa com, digamos, essa dimensão da interioridade, da espiritualidade do ser humano, o que ela vai propor? Justamente o fundamento da vida, que é o amor, que é a solidariedade, valores, a fraternidade, né? O respeito pela vida, que é o bem mais precioso que todos nós percebemos. Então, isso é maravilhoso. Provar que o ser humano que compõe, e é o Estado, é a Prefeitura, é a Câmara, é o Palácio, né? É feito por pessoas que professam uma fé. Sim. A gente já, daqui a pouco, vamos abrir para mais discussão sobre essa questão do Estado, religião. Mas eu gostaria de entender, vereador, então, que o senhor expusesse as suas motivações para a construção dessa lei. Inicialmente, a minha saudação aos aqui já nominados e aos telespectadores que nos honram, telespectadoras que nos honram com suas audiências. Dizer que a minha função e a função do vereador, do representante da sociedade, ela é uma função, é um instrumento. Então a lei, eu diria que a lei vem exatamente desses sentimentos do grupo interreligioso, de diálogo interreligioso, e coube a mim apenas, né, encontrar na estrutura jurídica, né, uma forma técnica, jurídica, de fazer com que a instituição município, né, a instituição cidade de Porto Alegre, do ponto de vista institucional, reconhecesse exatamente este conjunto e esse grupo, né, integrado por diferentes religiões que, por assim dizer, que podem ter as suas pequenas diferenças, e estas não se sacrificam no congraçamento, mas que fazem exatamente o congraçamento, né, no sentido de atingir os grandes objetivos da humanidade, a paz, o amor, a harmonia, o entendimento entre os povos. Porque o papel das religiões é um papel transcendental aqui e no mundo, né? Na medida em que apontam para o bem. As religiões, né, elas buscam os caminhos da redenção do homem e da mulher, buscam, enfim, né, encontrar, né, com esta dimensão espiritual, a verdade, a justiça, né? Então, sempre me afigurou, né, e a partir de uma série de encontros que fizemos, né, dentro na Câmara, enfim, que o reconhecimento por parte do município, não juridicizando a entidade, esse grupo, né, era o mínimo que a cidade, pela sua representação integral, porque a Câmara é a representação plural e integral da cidade de Porto Alegre. O Executivo, né, o Executivo é uma parte da representação da cidade de Porto Alegre. E a Câmara, a sua Câmara, é a totalidade. Então nós aqui expressamos, em síntese, o pensamento plural, né, da sociedade. Como o grupo interreligioso expressa exatamente, na sua síntese de pregação, o conjunto dos sentimentos religiosos, né, na busca exatamente desses valores, né, que são fundamentais à vida em sociedade. Os valores da fraternidade, da paz, do amor, né, da construção para dias melhores, né? E através das suas liturgias, né, dos seus diálogos,
vão sendo levados às comunidades e às instituições. Aqui, por exemplo, na Câmara, em diversas oportunidades, nós tivemos aqui, né, encontros com os diálogos interreligiosos aqui, e em vários lugares, levando, se não, a palavra, eu diria, de um Deus, a palavra do bem, né, sintetizado no bem, não importa se como se denomina esta energia, esta força espiritual, né? Então, o nosso papel foi esse, na construção, né, da lei que juridiciza, por assim dizer, oficializa a entidade que tem esse papel, né, extraordinário de buscar os valores, a presença dos valores que são valores que nos constrói a todos nós no caminho do bem, né? Normalmente quando o mundo, às vezes, né, e as sociedades se perdem, né? Então, aqueles grandes princípios, né, precisam ser permanentemente exteriorizados, lembrados, e nesta entidade, nestes diálogos interreligiosos, ali se pratica. Ali se pratica. Nós já estamos chegando quase ao fim do primeiro bloco, mas antes disso eu gostaria de saber, na sua visão, vereador, qual a importância da espiritualidade para a sociedade? O senhor falava de princípios, valores, mas da questão de acreditar em algo maior para o ser humano e para toda a sociedade no conjunto. Eu diria o seguinte, eu acho que nós temos dois campos aí, poderíamos dividir em dois campos. O campo da espiritualidade, com a sua dimensão, segundo as diferentes concepções, inclusive religiosas, e o campo que nega esses princípios, ou o campo material, né, do materialismo, né? Então, nós estamos aqui num país majoritariamente espiritual. O Brasil é uma nação espiritual, como a maioria dos países do mundo, né? A vocação, a própria história, né? Ele se assenta exatamente em princípios espirituais, né? Onde os valores materiais são importantes, sim, são importantes, mas eles perdem de significação se não houver exatamente esses princípios, né, de espiritualidade, que poderíamos chamar das mais diferentes formas da alma, né, o espírito, a alma, né, que são fundamentais à própria vida, né? Então, esses fatores todos, né, são exatamente conduzidos, levados pelas diferentes religiões, né, no campo espiritual, e que encontram exatamente no grupo interreligioso, né, a sua plenitude, não é, no sentido da grande congregação que reúne, né, no sentido do grande da grande convergência, diríamos assim, pequenas divergências para a grande convergência, né? Que é exatamente os diálogos interreligiosos, né? E que se expressam, diríamos assim, nas mais diferentes áreas pelo trabalho que vem acumulando, se desenvolvendo e expandindo para o mundo hoje, né? Inclusive, né, a dona Alfa aí colocava de ações que já se desenvolvem, né? E que tem exatamente o pioneirismo, né, da cidade de Porto Alegre. Sim, Porto Alegre tem história, de pioneirismo. A sua lei também viajou, não é, vereador? Sim, e foi modelo para outras cidades. Em outros locais já se manifesta, inclusive no exterior, né? São informações que a gente vem recebendo, né? Agora, eu acho que esta lei trouxe um conforto, digamos, para a sociedade,
no sentido de que quando se faziam eventos espirituais ou religiosos, enfim, repartições públicas, vamos ver o caso de uma repartição ou de uma empresa, então direcionava para uma determinada religião, né? Vou convidar um padre, né, Padre João, ou vou convidar um pastor e isso pode deixar alguma pessoas que têm, né, não tocar respeitada naquilo que é a sua fé. Porque tem que ser ele também não um que represente a minha fé. O DIRPOA, ele faz com que essas cerimônias se tornem mais ecumênicas. Seria interreligiosas. O ecumenismo também. Nós admitimos como... Nós chamamos de macroecumenismo. Porque para o católico, que é maior. O ecumenismo são as religiões cristãs. Não é? Ecumenismo. Mas também colocamos esse dado porque são manifestações. Como linguagem. Encontros com Deus. Então, macroecumenismo. E, na verdade, traz um conforto, eu diria assim, uma relação tranquila, não é? Porque se essas religiões, mesmo que quando são convidados, nem todos do grupo possam participar, mas se sabe que existem aquelas religiões no grupo e que eventualmente não estão no momento, mas que fazem parte. E que levam a mensagem do grupo exato, também, né? Então, eu acho que esse respeito institucionalizado, digamos assim, isso é muito confortável. Nós já voltamos, então, falando mais sobre o Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre, o DIRPOA, aqui no Porto Alegre em Debate. Fique com a gente. Após um breve intervalo, estaremos de volta. A Praia é uma das mais antigas da cidade. Junto com as ruas Riachuelo e Duque de Caxias, formou o principal eixo de ocupação urbana. Relatos de viajantes dizem que a rua era a única via comercial extremamente movimentada em 1820. Lá era possível encontrar muitas pessoas a pé e a cavalo, marinheiros e escravos trabalhando. Em 1865, a Câmara Municipal muda o nome da Rua da Praia para a Rua dos Andradas. O local também foi palco para grandes episódios políticos, como a depredação de prédios pela multidão no dia em que o presidente Getúlio Vargas se suicidou, em 1954. A Rua da Praia também foi inspiração para muitos cronistas de jornais da época. Érico Veríssimo situou ali vários episódios de seus romances e o compositor Alberto do Canto transformou as histórias do local em samba. Além do comércio intenso, a Rua dos Andradas também abriga diversos pontos turísticos da capital, como a Casa de Cultura Mário Quintana, a Igreja das Dores e a Praça da Alfândega. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando da lei que reconhece o Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre, que é de autoria do vereador Eloy Guimarães. Então, qual foi o impacto dessa lei no Grupo de Diálogos Interreligiosos? A Lei Municipal 10372, de 25 de 1 de 2008, ela fortaleceu, criou canais de entendimento e pilares de sustentação do Grupo de Diálogo Interreligioso. Graças a essa lei, e ela criou mais espaços na sociedade para acreditar no trabalho do Grupo de Diálogo Interreligioso. Porque sem a lei, o Grupo de Diálogo Interreligioso era sem força nos direitos e deveres do próprio grupo. Porque essa lei, antes de mais nada, criou o mais importante, direitos e deveres, até do próprio grupo, para cumprir integralmente a sua missão junto à sociedade. Porque essa missão que cria, antes de mais nada, um grupo reconhecido oficialmente pela a Câmara de Vereadores,
sancionada pelo Executivo de Porto Alegre. Porque o grupo de diálogo interreligioso é pioneiro no mundo, não é só em Porto Alegre. É o grupo mais coeso e permanente. Desde 1996 até o presente momento, ele se encontra mensalmente falando sobre os direitos e deveres dos religiosos para transmitir suas mensagens nas mesquitas, nas sinagogas, nas igrejas, nas demais filosofias, a educação, a moral, a responsabilidade do cidadão com a sociedade. Porque o que é o grupo de diálogo interreligioso? Somos contra o radicalismo, fanatismo, perseguição de outras crenças religiosas. Nós queremos sim a liberdade do cidadão, a liberdade de expressão. E esse aí o mais importante canal para criar uma sociedade justa e humana. Direitos e deveres do cidadão. Antes dos direitos, nós queremos o dever do cidadão como a sociedade que nós vivemos. É a comunidade que nos acolheu em Porto Alegre. Há hoje um grande debate, né, do Estado brasileiro, de resto, das instituições públicas, chamado Estado laico. Que no caso, onde o Estado, a instituição Estado, não está vinculada a nenhuma religião. Exatamente. Isso significa Estado laico. Mas o Estado, ele não pode ser indiferente. A laicidade, por assim dizer, ela não é indiferente ao conjunto de fatores, né, que a integram. As religiões, né, elas são partes do processo, do ponto de vista espiritual, basicamente espiritual, mas do processo cultural, não é, das sociedades. Então, na medida em que se estabelece mecanismos não de dependência e não de vinculação à instituição pública, mas de reconhecimento, e aí se assenta, vamos dizer assim, o pilar básico da disposição legal, né, o reconhecimento, né, do município exatamente aos diálogos interreligiosos pelo papel, não é? Porque a lei vem muito depois da sua criação. Ela vem depois, ela vem na medida da necessidade de se estender, né, até certa forma, o reconhecimento, não é? E não a indiferença das instituições àqueles que pregam, né, o diálogo na busca exatamente da paz, do entendimento, da fraternidade, né? Enfim, de todas as ações que são fundamentais ao desenvolvimento da criatura humana, como o Filho de Deus. Não importa o nome que se possa chamar esse Deus, mas efetivamente não é exatamente esse o grande sentido, né? E essa lei... as pequenas diferenças, eu diria assim, que existem nos credos e nas religiões, não impediu o congraçamento, né, e a soma de valores na busca da paz, da fraternidade, não é, exatamente remetendo para os diferentes segmentos sociais a necessidade da fraternidade, da comunhão de interesses na busca do bem. E essa lei, ela não infringe a Constituição no momento em que ela não se vincula exatamente, ao grupo, exatamente. Apenas reconhece, é isso mesmo. O próprio texto da lei é expresso, né? Não há vínculos de subordinação, de dependência, há apenas, não é, o reconhecimento, né, de parte da instituição, no caso município, né, há exatamente este grupo, né, que, através das suas liturgias, das suas práticas, das suas pregações,
leva a palavra da verdade e da justiça aos mais diferentes segmentos da sociedade. E a questão também de Estado laico, a gente comentou um pouco no primeiro bloco e agora voltou mais uma vez, ela está em pauta justamente por causa da discussão que surgiu lá em fevereiro da presença dos crucifixos em instituições de justiça aqui do Estado. Acho que é importante considerar que no Estado laico o símbolo crucifixo, que é um símbolo cristão, não deveria estar em ambientes públicos. Por outro lado, é uma tradição que é difundida já em todo o país. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, tanto do vereador, sim, por favor. Tu me permite, eu estou com uma moção, nós devemos possivelmente começar a discutir semana que vem, exatamente tratando dessa questão, não é? No sentido de que a decisão do tribunal, não é, abra possibilidades, né, de sustentar-se, né, a indiferença que grande parte da sociedade tem, né, a esta decisão. Esta decisão, me parece que ela não consultou, né, os objetivos maiores, não é? A questão da cruz, por exemplo, né? A cruz que vem de milênios, era um instrumento de madeira onde se castigava, onde se pregava, né, aqueles que eram condenados. E a partir de Cristo, a partir da era cristã, o crucifixo, né, passou a simbolizar o quê? A verdade, a justiça. Então há uma dimensão, né, espiritual muito grande no crucifixo, porque está ali exatamente, né, retratado o quê? Senão o bem, que se faça justiça. É um livro, né, é um livro aberto. Então, salvo o melhor juízo, a devida, né, vênia da decisão do tribunal, nós queremos oportunidade, a sociedade Porto Alegre, agora na discussão dessa moção, quer ter a oportunidade de também levar os seus argumentos, né, pelo que representa Porto Alegre, ao Poder Judiciário, no sentido de que está incorporado, né, às nossas tradições, né, a nossas religiosidades, né, o crucifixo. Né? A gente falava antes, no fim do primeiro bloco, da questão de, às vezes, chamar o representante de alguma religião para a fim de fazer alguma celebração, até em ambientes de trabalho, ambientes públicos, onde talvez alguma pessoa que seja de outra religião não se sinta à vontade. E o crucifixo é um símbolo cristão. Eu queria saber como é que o Dirpoa, que lida com, que tem representantes de diversas religiões, vê essa questão do crucifixo nos prédios públicos da Justiça do Rio Grande do Sul. Olha, eu recebi um artigo do Estado de São Paulo, do dia 19 de março, poucos dias atrás, escrito pelo Carlos Alberto de Franco, que é um doutor em comunicação, professor de ética e diretor do Master Jornalismo da universidade lá. E ele cita o judeu, que é o Carlos Brickman, que é um jornalista também, político, né? Onde ele faz algumas considerações sobre essa questão que eu acho que são muito pertinentes, a gente pode raciocinar até nessa linha. E veja só como ele diz. Ele até cita o caso aqui do Rio Grande do Sul. Ele diz assim: há vários símbolos na justiça, sendo os mais conhecidos a balança e a moça de olhos vendados. Né? A balança vem de antigas religiões caldeias, simboliza a equivalência entre crime e castigo. Tá? A balança. Agora, a moça, a Temis, é uma titã grega, sempre ao lado de Zeus, o maior dos deuses. Personifica a ordem e o direito. Bem, esse simbolismo também da Temis, que é uma deusa grega, ela deveria ser banida? Tá, então essa pergunta fica aí para se pensar. Reflexão. Né? Tudo é para refletir o que ele diz aqui. Ele diz: 9 países europeus têm a cruz na sua bandeira. Ele fala aqui também:
Se nós formos numa estação do metrô em São Paulo, passa pela Conceição, São Judas, Saúde, Santa Cruz, Paraíso, São Joaquim, Sé, São Bento, Luz, Santana, e aí vai. Estados, cidades como Natal, Belém, São Luís, o que se faz com tudo isso? Não é? Quando Cabral chega ao Brasil, chantou uma cruz. Daí a pouco o Cristo Redentor também não pode mais ficar neste país, porque ele é um dos símbolos, não é? Então acho que a gente tem que raciocinar por aqui. E ele fala muito assim, a chatice e a intolerância com essa relação ao crucifixo, porque tem uma cultura que é nossa. E o país é um país tolerante, é laico, mas é tolerante. A própria Constituição, o que diz? Deus, ela cita Deus em primeiro lugar, ela é inconstitucional nesse caso. Então, eu não saberia... Deveria riscar Deus da Constituição, então. Deveria ser riscado dessa linha do radicalismo, da não aceitação. Deus. Risque Deus da Constituição, então. Não, a própria Constituição assegura as religiões, exato. o exercício das religiões. Da liberdade religiosa. A liberdade religiosa. A laicidade é justamente para dar espaço. Para dar espaço, né? Olha aqui, ó, o Brasil, não obstante o empenho dos proselitistas ideológicos, é um país tolerante. Eu acho que essa importância que a gente tem da tolerância, que nós até não usamos muito no nosso grupo, a questão da tolerância, essa palavra tolerância, porque a gente usa mais assim a questão de respeito às diferenças, porque tolerância parece que é uma prepotência. Eu sou um pouco mais e te tolero, entendeu? Então a gente já tira do nosso vocabulário essa palavra tolerância, nós estamos assim procurando mudar, não princípio usar. da compreensão. Porque eu não tenho a prepotência de ser mais e te tolerar. Sim. Não, isso Respeito. não existe. Nós vamos respeitar. Tu és diferente de mim, eu sou diferente de ti. Nós nos unimos pelo respeito. Armado, sua opinião. O Estado é laico, mas as religiões, elas vêm praticando seus símbolos. Primeiro, o judaísmo tem a estrela com 6 pontas. Cristianismo com cruz, islamismo veio com uma lua. Essa tradição veio de 5 mil e poucos anos atrás. Não é uma decisão de um juiz que vai eliminar os símbolos religiosos da repartição do judiciário brasileiro. Essa deve ser discutida junto com a sociedade toda, se é para tirar a cruz ou não tirar a cruz. Decisão de um juiz, e ela não deve ser a última palavra. A palavra deve ser da sociedade. Se essa sociedade que nós vivemos junto, e ela concorda ou discorda, devemos respeitar essa tradição, cultura e moral das religiões que vem praticando 5 mil e poucos anos até os dias de hoje. Inicialmente judaísmo, depois cristianismo e islamismo. Nós queremos o respeito da educação que veio essas religiões, veio praticando 5 mil e poucos anos atrás. Vereador. As religiões vêm antes do Estado. E muitos estados foram criados na base dessas religiões. Na base da religião. Ou em função desta maneira de crer. Eu diria assim, nós temos assim observado nessas últimas semanas absurdos de ambos os lados. Então, é polêmico, e a polêmica implica rebate, bate, rebate. E cada um acreditando, de fato, na sua postura, na sua posição. E esse acreditar na sua postura, na sua posição, é que muitas vezes impede a compreensão do que está por detrás, às vezes, de um símbolo. Né? É esse radicalismo em defesa de posição, que neste momento não é a postura da igreja, porque a igreja acredita, a igreja católica, no caso, que está aí no centro dessa discussão, tu podes ter observado que a igreja oficialmente emitiu alguns comunicados, até dizendo da estranheza de tal decisão, mas o que é mais importante, que eu diria assim, que tem que ser considerado, é que grande parte, né, da população católica e não católica tem se posicionado surpresa diante desta decisão desses magistrados. Né? E mais ainda, se posicionado com surpresa, mais ainda, tem se perguntado com que direito
né? Eu digo como que direito, quer dizer, eu nem quero dizer alguns grupos, porque eu já estou também, eu poderia dizer, quando eu digo pequenos grupos, eu estou também já discriminando. Sim. Mas pessoas no seu direito de não crer, se sobrepor ao direito de uma grande maioria de crer. Na verdade, eu estou combatendo algo que eu digo ser impositivo, intransigente, de uma forma muito mais intransigente e impositiva. Quer dizer, no meu direito de não crer, eu quero que todos não creiam. Compreende onde eu quero chegar? E aí, então, eu combato indiscriminadamente todas as manifestações daquela crença que eu quero que não exista mais. Porque eu estou certo não crendo. Compreende? Sim. Então, aqui, por isso que eu digo, aqui nós entramos em posições defensivas e não de diálogo. E quando nós entramos numa postura de defesa, eu defendo a minha opinião, custe o que custar, nem que eu tenha que dar a vida. Isso é radicalismo, é fanatismo. E isso impede o diálogo e impede a compreensão, inclusive, e aqui vamos ser sinceros, daquilo que os senhores comentavam, tanto Ahmad Ali quanto o senhor vereador. Nós estamos aqui, e pelo tamanho do grupo que se dispôs a fazer a petição da retirada, nós estamos aqui, eu não quero ser juiz, mas eu até entendi, eu como pessoa entendi que, de repente, este grupo desrespeitou a história e a cultura do povo brasileiro. Desrespeitou. Mesmo aqueles que hoje não professam mais a fé católica, porque, na verdade, o crucifixo ainda é um símbolo católico, mais do que cristão. Porque o cristão é a cruz. Sim. O crucifixo é a cruz com a figura do Cristo. Sim. Então, desrespeitou a fé que ainda... E não, aqui não digo isso com orgulho, com soberba. É um fato. Que é um fato. Que nós temos ainda, somos um país laico, democrático. Essa Dom da Deus usa uma expressão ele escutou um líder religioso da Turquia. A Turquia é um país islâmico democrático. Islâmico, ele se confessa islâmico, mas democrático, porque também respeita as outras manifestações de fé. O Brasil é um Estado laico, mas democrático, que também acolhe e aceita todas as manifestações de fé. Isso é maravilhoso. Então, que direito eu, porque me sinto agredido, ofendido, ataco, não é só o catolicismo que essas pessoas estão atacando, é todas as outras manifestações de fé. Qualquer dia, né, vamos tirar aqui da frente da Assembleia Legislativa, há lá uma escultura que, para o bom entendedor, é de um orixá. Né? Vamos então tirar de todo o litoral brasileiro as imagens, de todo o litoral brasileiro, porque não, no Rio Grande mais ainda, das imagens de Iemanjá, então. Exato. Não só o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Então, e eu não quero levar para o lado pessoal de pensar que esse grupo quer atacar só a Igreja Católica. Isso, de fato, é um grupo fanático, incapaz de permitir que o outro creia naquilo que ele não crê. Padre João, e aí todas as religiões serão atacadas. Um fator que inaceitável é a desconstituição de algo que se insere milenarmente na própria cultura. Né? Nós vivemos o signo da cruz, da tradição do crucifixo. Então, desconstituir é crucificá-lo novamente. Perfeito, perfeito. E o Estado brasileiro reconhece a Igreja Católica como uma instituição jurídica aceita. Foi firmado e celebrado um acordo entre Estados, naturalmente, Vaticano e Brasil. Foi um acordo internacional, de Estado para Estado. Mas nós sabemos que o Vaticano, sendo um Estado independente, que tem relação diplomática com o Brasil, é também o centro administrativo, organizativo e símbolo de unidade e comunhão de todos os católicos do mundo. E lá está o líder religioso, nosso Papa. Né? Aí alguém um dia me disse, mas isso é um absurdo, né? Como é que o Estado brasileiro vai fazer um acordo com o Vaticano? Querida, a tua igreja também pode firmar este acordo com o Estado. Então não nos acuse de termos feito este acordo, né, no sentido de preservar coisas que cremos e acreditamos no que se refere aos católicos no Brasil. Não para todos, aos católicos no mínimo.
E se isso ajuda outros a serem mais, por que não? Né? Agora, se tu és da igreja presbiteriana, para citar uma outra, também tu tem todo o direito de firmar um acordo. Sim, com certeza, isso vale para todas. Para todas. Veja a importância do DIRPOA nesta, não vou chamar de crise dos valores espirituais. Está aí o DIRPOA, né? Pelas suas dimensões, não é, que tem nesta grande convergência que representa, veja o papel importante que terá daqui para frente. Eu diria mais, só para o DIRPOA não é um grupo que tem o poder de dirimir e direcionar ou determinar decisões. O bonito do DIRPOA, nessa questão, por exemplo, é cada um a poder dizer a sua opinião e até dizendo não, eles não têm o direito de obrigar uma manifestação de fé a se ver privada dos seus símbolos. Nós já estamos Como chegando. nenhuma outra tem. Sim, nós já estamos chegando ao final do programa e eu gostaria de conceder a cada um de vocês um minutinho para considerações finais em relação à lei do vereador e o grupo, a relação entre eles dois. Por favor, padre. Ok, primeiro parabenizar ao nosso vereador que teve essa iniciativa de fato dar assim um aspecto legal do grupo, né? Esta representatividade que advém do reconhecimento público da existência do grupo, juridicamente, inclusive, falando. E isto nos dá, então, uma autoridade assim que vai além do que talvez um dia nós pudéssemos querer e imaginar, né, querido? E graças a Deus. E também pela autoridade do grupo, enquanto nós cremos que o DIRPOA deverá, e eu tenho sempre dito isto, o DIRPOA tem que ser uma autoridade no que se refere a uma discussão que implique espiritualidade, religiosidade e igrejas, né, e manifestações de fé. Tem que ser uma autoridade. Por isso, convidados em todas essas instituições para se fazer presente e também poder dizer a sua verdade do grupo. Segundo, o DIRPOA, então, se justifica na sua essência, que é fundamentada na sua unidade e comunhão de princípios, independentemente da profissão religiosa e de fé que faz. Este é o encantador. E eu diria, não novidade, mas a autoridade do grupo. Então ele é fundamental, impossível hoje o DIRPOA não existir em Porto Alegre. Certo, por favor, Armand. Na realidade, o grupo Diálogo Interreligioso, a existência desse grupo, durante um longo tempo, quase 16 anos, ele representa o mais importante para a cidade de Porto Alegre, que aqui em Porto Alegre existe o grupo de diálogo interreligioso para entendimento entre todas as crenças religiosas. Nosso grupo, que é um grupo laico, porque ele reconhece direito de cada um grupo, de cada religião que pratica a sua fé, a sua crença religiosa. Esperemos que esse grupo continue trabalhando e, mais importante, um grupo simples, a simplicidade do grupo. A simplicidade do grupo, e ela é a grandeza do grupo de diálogo interreligioso. Certo, obrigada. Por favor, Alfa. Eu quero agradecer essa oportunidade que nós tivemos de não só divulgar o grupo, mas especialmente essa questão da lei que reconhece, né, como eu sempre gosto muito de usar a expressão patrimônio de Porto Alegre. A senhora falava antes para mim que é preciso lembrar dessa lei para ela não cair no esquecimento, Exato. né? Não, nós precisa falar dela. Nós sempre citamos porque para nós é importante para a vida do grupo citar que ele foi reconhecido por lei. Ele já existia, era reconhecido de uma forma ou de outra, mas legalmente assim, não. Então foi uma nova porta que se abriu e uma nova oportunidade também de confortavelmente participar dos eventos, digamos, públicos ou de outros segmentos da sociedade que nos chamam, não é, para algum evento, palestras ou só para citar um exemplo, o espaço interreligioso da Infraero no aeroporto Sagrado Filho foi inaugurado por este grupo. Está lá muito bem, muito simpático aquele local, as pessoas
viajam, podem chegar ali também. Fica um convite e um convite também no Dia das Mães tem uma celebração. Nós temos uma celebração na Catedral, todos os anos já é tradição fazer na Catedral, desde 2005 nós fazemos ali já em nome do município, é o município que convida para esta cerimônia, em homenagem às mães, não só das servidoras, como da comunidade, de um modo geral, né? E, por um outro lado, quero agradecer em nome do grupo este momento aqui. Nós viemos com 2 representantes, mas os outros, com certeza, falariam a mesma coisa que foi falado aqui hoje. Certo. Obrigada, Alfa. Por favor, vereador. A lei, eu diria, é como o fruto que se desprende da árvore. A lei é da cidade, né? A lei pertence, não é que pertence à vontade plural da cidade de Porto Alegre, posto, aprovada à unanimidade, não é? Apenas teve um autor, como é indispensável ter um autor, mas ela vem de dentro, né, do interior, né, do grupo interreligioso, pelas suas expressões, né, e dimensões espirituais, né, e pertence à cidade. Apenas pude aí, né, formalmente aparecer como autor da lei. A lei é da cidade, né, e aproveitar para cumprimentar, né, Dirpoa por todo essa afeição na busca permanente da fraternidade, da justiça, dos valores que nós precisamos preservar, né? Normalmente quando acontecimentos, situações as mais diferentes, parece que querem dar rumos diferentes à própria civilização, né, aos nossos valores, né? Portanto, o Dirpoa também tem esse papel de sustentação, não só espiritual, como de resto da cultura, né? Que expressa nos seus símbolos, né, as suas verdades, né? Certo, eu agradeço a participação de todos vocês. Agradeço também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre em Debate.